E aí você tem os 4 anjos presos no Eufrates, que eles são aqui então o segundo ai, né? Que é a 6ª trombeta. Então, uma voz que vem do altar, conforme diz o texto, né, certamente é a voz de Deus, pela tradição judaica, né, visto que o escritor ele não ousa mencionar Deus por respeito, né, e é sabido que na cultura judaica não se pronuncia o nome de Deus, sempre se fala Adonai, e o próprio pergaminho, os escritos sagrados, eles não põem a mão, eles passam aquele indicador, né, o respeito ao nome do Senhor, o respeito às escrituras sagradas. Sempre que se vai para Jerusalém, nunca se desce a Jerusalém, sempre sobe, por mais que Jerusalém esteja no sul. Então os judeus têm extremo respeito ao nome de Deus, ao templo e às escrituras. Razão essa pela qual João fala de uma voz que vem do altar, mas não se atreve a dizer a voz de Deus. Então essa voz vinda do altar, ela indica o quê? Resposta às orações. Tá? E aí Deus manda desatar os 4 anjos presos ao Eufrates. Não são os 4 anjos segurando os 4 ventos. Aqui são 4 anjos presos no Eufrates. Lembra que a gente acabou de ver no Eufrates, no contexto histórico, que era a divisa do mundo conhecido, que os romanos e os pártias queriam dominar ali? Pela perspectiva historicista, tá? O entendimento é de que esses 4 anjos, conforme outras aplicações do próprio Apocalipse em relação a anjos e 4 cantos da terra, eles podem representar lideranças dos extremos da Terra, políticas ou militares, tá? Que englobam toda a extensão territorial, já que são dos 4 anjos, cantos da Terra, 4 anjos presos no Eufrates. Tá? Já o Eufrates, desde o tempo do Pentateuco, ela era considerada a principal fronteira mundial, conforme eu mencionei há pouco. Né? O mundo conhecido era Europa, Oriente Médio e Ásia, aquele todo era o mundo, e o Eufrates dividia o meio ali, entre norte e sul. Então a visão é o quê? Os anjos que estão no Eufrates são soltos, né? Não havendo mais fronteira para conflito entre as nações, a gente pode entender que se tratam aqui o quê? Das guerras mundiais conhecidas. A 6ª trombeta, o segundo ai, seria então Deus avisando que depois que não tivesse mais Roma, nações continuariam lutando contra nações e seria o segundo ai. É um aviso para os ímpios, lembra? Esses avisos de trombeta são para os homens que não servem a Deus. Tá? Tem mais características que faz a gente pensar que podem ser guerras mundiais. As aparências dos cavaleiros e dos cavalos dos anjos. Tá? Eu não considero literal, né, a visão dos cavalos, né, já que são corpo de cavalo, cabeça de leão, cauda de serpente, da boca dele sai fogo, enxofre. Tá? Mas eu entendo que são avisos das grandes guerras mundiais, que é o segundo ai, que é a 6ª trombeta, o segundo ai. Os aspectos dos cavaleiros e dos cavalos pode tentar ilustrar para a gente o que futuramente a gente viria a conhecer como as armas e os projéteis de fogo. Se você mostra um tanque de guerra para João no ano 95 depois de Cristo, sendo que não foi inventado ainda armas e projéteis de fogo, como ele descreveria? Lembra que eu dei a ilustração? Você pega um índio que não teve contato com a sociedade, põe no meio de uma estação de trem, tira a venda dos olhos e manda ele descrever. Ele vai falar de minhoca de ferro que as pessoas saíam na barriga, vai falar de mariposa gigante que as pessoas saíam de dentro. Cada um interpreta a figura com o seu conhecimento da época. Eu não considero literal essa imagem, mas entendendo que seriam avisos das guerras mundiais do segundo ai, o aspecto dos cavaleiros e dos seus cavalos pode tentar ilustrar o que futuramente conheceríamos como armas e projéteis de fogo. De acordo com a capacidade intelectual e as imagens conhecidas de João na época da visão. Então, com o que ele conhecia na época, foi assim que ele descreveu. Tá? Então, olha, leões que lançavam fogo, enxofre, fumaça pela boca e pelas suas caudas, sendo apenas conduzidos por cavaleiros, poderiam ser muito bem tanques de guerra, entre outras armas de fogo dos nossos dias. Aqui eu faço uma pergunta, né? Poderiam ser? Eu entendo que sim, poderiam ser. Um detalhe importante, tá? Vale lembrar que a pólvora ainda não existia nessa época. A pólvora, a arma de fogo, foi criada só no século IX depois de Cristo. E veja que João ele relata que esses leões atiravam pela boca e atiravam pela cauda fogo, enxofre e fumaça. Poderiam ser projéteis de fogo. Tá? Então aqui eu entendo que poderiam ser avisos das guerras mundiais que viriam, porque os 4 anjos do Eufrates são soltos.
Então, não há mais limites de extensão territorial, não tem mais a divisa da terra que é o Eufrates. O mundo estaria em guerra com o mundo, seja de que canto fosse. É o entendimento historicista de avisos que viriam a seguir, e eu entendo que é honesto e coerente pensar assim. Uma hipótese que pode reforçar um pouco esse entendimento é do exército de 200 milhões que é mencionado aqui. Não tem território com contingente, né, com logística para esse contingente de exércitos, né, o que indicaria aí que seria um acúmulo ou mais de uma ocorrência, que haveriam mais de uma guerra, haveriam mais exércitos em vários momentos. 200 milhões é um número que me parece propositalmente exagerado, para indicar um grande contingente de exércitos em mais de uma ocorrência de guerra. Poderia ser uma soma? Dificilmente, mas a intenção aqui é ser uma hipérbole, um exagero. Tá? Outra situação interessante que a gente tem é que o texto vai dizer que existia uma autoridade na boca e na cauda do cavalo que feriam. Isso pode indicar o quê? Uma imposição de exército sobre o outro por ter maior capacidade bélica. A autoridade está naquilo que projeta a arma de fogo. Poderia ser autoridade por ter armas melhores. Tá? Por fim, o texto nos diz que, mesmo diante de tudo isso, os homens ainda não se arrependiam e não abandonaram as suas práticas pecaminosas e a sua idolatria. Diante de tudo isso, 6 trombetas, guerras mundiais, conflito, doença, tudo, os homens ainda não se arrependiam. É a nossa época. Tá? Como seria possível isso? Diante de tudo isso, você continua apegado aos seus ídolos, continua apegado à sua prostituição, aos seus pecados e não se arrepende diante de Deus. Veja que as trombetas são conclamações ao arrependimento da humanidade e os selados de Deus aqui estão presentes, mas preservados. Eu espero sinceramente que você esteja compreendendo o que eu estou te passando, ainda que discordante, tá? Porque aqui a intenção é somente trazer instrução e informação.